Olá! Está começando hoje mais um programa Live Wesley Conversa. E hoje, recebendo um convidado muito especial, ele vai falar, ele é um tenor, é um artista, e ele vai falar sobre o direito de nós artistas, né? Ele vai falar sobre tudo que acontece nesses bastidores, tudo que acontece até chegar ao palco. E é muito importante porque muitos de nós já passamos ou vamos passar ainda por situações muito semelhantes, muito semelhantes. Mas ele está aqui para nos ajudar com dicas e conselhos e com a sua experiência de vida, e isso vai ser assim fundamental para que você entenda, né, como que nós podemos sair dessas situações, né? Vamos esperar ele chegar. Ele já deve estar chegando e vamos fazendo um programa incrível. Olha quem já chegou. E ele já chegou. E a gente já convida ele para fazer um programa incrível. O Live Wesley Conversa de hoje é com o queridíssimo Marcos Paulo. Tudo bem, Marcos? Só que travou de novo. Não travou. Para mim tá bom. Para você tá bom? Tá funcionando? Tá. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo. Ah, que maravilha. Pensei que tivesse dado problema aqui. Que É, bom que eu deu tudo só, certo. eu só peço para você, Ah, deixa eu ver, deixar o celular um pouquinho mais para baixo, assim, para que a sua cabeça fique meio que no centro da tela. Isso. E aí a tá gente bom assim? consegue. Tá bom Tá. assim, querido, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu Muito obrigado. agradeço a todos, agradeço a você e agradeço a todos que tiveram paciência, voltaram aqui às 7 para a gente poder se encontrar. Me desculpem por essa criatura aqui, ó. Ó, ó. É porque, na verdade, ninguém estava sabendo, mas já que você falou, o programa que É, hoje era às 18, agora, gente, foi às 19, mas só foi isso. E eu já vou começar com uma pergunta. vamos Marcos, lá. você tem lá a série, te contaram sobre isso, né? Aham. Não, te contaram sobre isso? É sobre os artistas, sobre as situações. E a primeira pergunta é justamente essa. Veio à tona essa série, né, para ajudar os artistas com alguma história verídica que aconteceu com você, para você tomar isso e falar, não, agora eu quero falar para todo mundo, para não passar pela mesma coisa que eu passei. É. A princípio, te contaram sobre isso, nasceu naturalmente dessas vivências que eu tive, foram, né, vieram da minha dor, do meu sofrimento, das minhas penúrias ao longo da carreira. Foram 25 anos de carreira praticamente como solista. E a questão toda é que o que tem me incomodado muito, o que eu tenho visto no movimento lírico nos dias de hoje, né, que já vem, na verdade, há muito tempo, mas hoje está mais evidenciado, tem me incomodado muito ver a repetição desses problemas, só que de uma forma ainda maior, ampliada, amplificada, né? Porque o que acontece? Lá atrás, quando existiam os problemas, que, como eu falei com você no outro momento, existiam conflitos entre maestros, por exemplo, os maestros, conflitos de egos, né, entre maestros e cantores se degladiavam, né, tinha esse lance do Sim. estrelismo, da vaidade e tudo mais. E hoje em dia não, hoje em dia a coisa foi para um outro patamar. Eu estou meio que até atropelando a pergunta aqui, mas para tentar sintetizar, né? Sim. Que o que me moveu é exatamente ver a repetição de tudo que eu passei e pior, ver que esses aspectos de conflito que existiam entre maestros e cantores saíram do âmbito artístico para ir para o âmbito institucional, o que se tornou muito pior, porque aí é prego e Entendi. martelo. É Entendi. aquela Mas coisa do vamos prego e começar a martelo. exemplificar. Quando você Tá, fala desse sofrimento seu, me fala assim, sim. o primeiro sofrimento que você consegue listar, assim, do que aconteceu da sua carreira,
E o que hoje um jovem que passe pelo mesmo tipo de sofrimento, eu queria que você começasse fazendo esse link, o que é que Sim. a gente pode fazer para que não ocorra? Que é Tá. basicamente Então, isso que a sua série fala, né? exatamente. Existem muitos exemplos, assim. É difícil dar um primeiro exemplo, um que talvez seja o mais chocante, por quê? Porque você lida com jovens. Eu tinha 20 anos na época, então, naturalmente, o jovem, e aí é importante, já fica a mensagem para o jovem, ele tende a se retrair porque ele artisticamente é como um adolescente, tem aqueles hormônios todos em ebulição. Então, ele precisa cantar, ele precisa fazer, ele sente essa necessidade. É neste ponto da necessidade, onde entram aspectos da oportunidade, que vêm os desaforos, que vêm os desrespeitos, que vêm os assédios que eu vivi, por exemplo. Existiu, por exemplo, um diretor de cena, que era inclusive internacional, que me pediu uma audição. Para você ver, eu tinha 21 anos, ele me pediu uma audição. Aí na audição, legal, fui fazer audição com ele e tal, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso. E ele, depois da audição, disse: Não, gostei muito, muito legal, tem inclusive um Verter aí para você, que seria bastante interessante, mas eu gostaria muito que você fosse jantar na minha casa hoje à noite, porque eu tenho umas coisas para tratar com você a respeito disso. Eu falei: Mas que coisas são essas a serem tratadas? Né? E aí, de repente, ele tentou entrar no assunto. Quando eu percebi qual era o caminho, Um eu disse para ele assédio? assim: Foi, total. E aí, quando eu entendi aquilo, eu parei e falei assim: Não, vamos fazer o seguinte, deixa para lá. Eu fiz a audição porque eu quis fazer e tal, me retirei e fui embora. Não contei isso para ninguém, fiquei muito, muito entristecido com aquilo, decepcionado, porque a audição é a coisa mais valiosa para um cantor de ópera, aliás, não só para um cantor de ópera, cantor de musical, o artista. Você Sim, claro. audicionar é uma forma de você se mostrar, é a vitrine, é onde Você você está sendo aparece, avaliado. você está sendo avaliado. E você quer ser avaliado mesmo. Olha, tá bom, não tá bom, tá meio esquisito e tal. E não ir por outros caminhos. Então, lá atrás, quando eu tinha 21 anos, talvez tenha sido o primeiro que me deu esse choque, que me deu que me Então fez. vamos lá, já fazendo o link com hoje. Eu sou Isso. jovem, tá? E aí aconteceu isso e um maestro, um diretor de cena, um diretor artístico chegou e falou bem assim: vamos lá na minha casa. E você vai lá fui lá na casa dele e aí aconteceu esse assédio. O que é que eu devo fazer? Bom, a gente está tratando aqui de uma situação, é muito importante lembrar disso, tá? Nós temos leis dispostas, mas é preciso que haja disposição do indivíduo de tomar suas próprias medidas, Sim. independente das leis dispostas. Então, é cabível, é uma questão subjetiva, então é cabível um indivíduo, por exemplo, virar uma menina que vai fazer uma audição com o maestro e sofre um assédio desse, primeiro mandar o maestro para um lugar interessante que talvez ele nunca tenha frequentado, ou mesmo buscar as leis que estão dispostas. E aí é importante buscar, fazer a denúncia, denunciar. E isso eu não estou falando apenas pela questão artística, porque depois a gente vai tratar disso com o caso do SATED, que é um sindicato que protege o artista, que faz esse amparo pelo artista, né? Que Entendi. tem a proteção do artista, dos técnicos e também dos espetáculos. Mas mais do que Sim. isso, você tem leis, você tem códigos aí protegendo as pessoas independente disso, as mulheres e tudo. Sim, Cometeu claro. um assédio, você parte, independente se é maestro, se não é maestro. Como assim? Você, se fosse hoje, você teria dado parte na Teria, polícia. eu teria dado porrada. A minha primeira reação como indivíduo é: porra, você está me tirando? Você me tirou Entendi. da minha casa para me trazer aqui, para me assediar? Fizesse isso de uma outra forma. Você poderia, gostei de você, pô, Marcos, queria ter. Não tem problema nenhum, eu vou dizer sim ou não.
Sim. Agora, não mexe com o brilho do artista, não fere, não macula isso. E isso acontece demais. Então, a primeira coisa que eu digo é, eu hoje, se recebo isso, e eu tenho mostrado isso para os maestros e para diretores de cena aqui, que eu não tenho papa na língua e que eu não espero um outro momento, se eu tiver que dizer, eu vou dizer, porque eu sei dos meus direitos pessoais. Isso é a primeira coisa que o indivíduo tem que entender, que o artista tem que entender. Antes de Sim. qualquer direito artístico, você tem o direito do dever pessoal de se posicionar diante de qualquer imoralidade, de qualquer assédio, de qualquer desrespeito. Esse é o Sim. primeiro. Ó, a Juliana está falando uma coisa muito interessante. Quando a gente é jovem, a gente fica coagido, né? A gente tem medo de reagir, até pela questão da carreira, de falar, nossa, eu não Claro, vou mais trabalhar, nossa, mas esse maestro ele pode me levar para o grande palco. claro, E os trabalhos, como que vai ser? Então eu acho claro. que eu vou ceder. E isso acontece nos dias de hoje, inclusive. Não é todo mundo que tem uma cabeça boa, Paulo, não é? Eu já fui Claro, assediado, viu? claro, imagino. Eu já Imagino. fui. E eu tenho uma cabeça muito boa, né? Eu tenho uma Uhum. cabeça muito boa. E quando o maestro me chamou no hotel que ele estava, eu tenho que dar risada, né? Não tem que dar risada. E aí, quando eu fui percebendo aquilo, eu levei na brincadeira. E eu falei bem assim: não, a gente vai ser amigo. Você é meu Sim. amigo, eu quero te levar para o resto da vida. E a gente desarma, mas não é todo mundo, não é todo jovem que tem essa cabeça. Não é? De É. falar bem E assim: uma coisa não, a gente vai ser importante. amigo. E é isso. Não é E verdade? uma coisa importante, que eu vou fazer um parênteses aqui importante, Wesley, que é o seguinte: tem que saber separar, por isso que eu fiz a observação. Quando eu fui muito enfático ao dizer dou porrada, é no sentido de reajo imediatamente, tá? Por quê? E Porque a a gente não questão é, aconselha a fazer isso. A gente aconselha você não, realmente procurar as autoridades. é lógico, quando eu falo da porrada, é no sentido de porrada é na reação, não na reação do porrada do soco de ir para a Sim. pancadaria, não é isso. Eu parto para a porrada, eu parto para o imediato, eu reajo, tá? Eu não espero. Mas o Mas que aí que é importante deixar? Eu pode queria falar. deixar claro uma coisa aí, que eu abri o parênteses, que é o seguinte: é importante também saber distinguir o que é assédio e o que é uma chegar para tentar, para cantar, para isso, né? Tem Sim, diferença nas coisas. Quer é, dizer, há mil formas de você chegar e mostrar um interesse por alguém, e outra é é. você assediar. O assédio é quando você usa o que você tem como poder, como status, para manipular, né, o lado, como eu falo, né, o Sim. sonho, né, a expectativa do artista, né, e tal, para levá-lo, conduzi-lo a uma situação em que ele se sinta acuado. Mas, Marcos, mesmo que seja, vamos supor que um diretor, um maestro, chega e fale bem assim, no meio do trabalho, né? De todo o processo, fala bem assim, olha, eu estou interessado em você, eu quero você, não sei o Sim, quê. Isso não foi um assédio, foi uma pergunta. Mas mesmo lógico. assim, já transforma, já cria um Uhum. transtorno dentro do processo do trabalho, Claro, porque a pessoa já fica coagida com aquilo, não é? claro, claro. Se isso acontece no momento do ensaio, dentro do trabalho, aí sim. Se isso acontece, por exemplo, num bar, você sentou para tomar uma cerveja, porque olha só, quero tomar uma cerveja contigo, Wesley, você topa Sim, tomar? Sim, vamos lá tomar uma cerveja. Chegando lá, se faz uma proposta, é uma proposta. é, A pessoa diz sim ou não, entendeu? Agora, o que não pode é a partir dali, por ter sido entendi. negado, por exemplo, começar a haver uma perseguição sobre aquela pessoa que se entende claramente que é uma E é isso que retaliação. eu queria saber. Vamos pegar esse exemplo desse maestro. Não foi um maestro, né, que te assediou? Isso. Foi um diretor de cena. Diretor de cena. Você trabalhou à frente, mais para frente, com esse diretor de cena? Nunca mais. Nunca mais. Nunca Pois é. mais. E ainda tem essa questão, né, de que se fecha a porta por causa disso. Não tem? Você Lógico, sente isso? claro. Mas isso acontece e é por isso que muitos se calam. As pessoas e não acho que essas pessoas, é que é importante dizer, todos que estão ouvindo isso,
essas pessoas que se calam, elas não estão erradas, elas estão apenas amedrontadas, porque É, o que orbita a mente de uma pessoa que vivencia esse tipo de assédio não é apenas o mal que aquilo causou naquele instante, mas também uma reação às consequências para todo um mundo, um universo de sonhos, de é, projetos, de criação que essa pessoa está tendo. Então as é. pessoas se calam. Isso é Mas, natural. ô, Marcos, a sua série é fantástica. Você não te contaram sobre isso? Porque você vai falando passo a passo Passo a até passo. chegar ao palco, né? Tem um momento da coxia, do Isso. camarim, não tem tudo isso? Exato, exatamente. A gente vai conduzindo a pessoa do momento em que o artista nasce pela viela de todas essas intempéries da relação dos artistas com o sistema, que tem duas faces, o sistema envenenado, né, sombrio, assombrado, e o sistema que há a comunicação verdadeira até chegar à antessala, onde a gente se prepara para ir para o palco. Ô, Marcos, a gente sabe que não é todo trabalho artístico que tem contrato escrito. A maioria Sim, dos contratos só são verbais. Olha, eu te sim, contrato para ser o pianista aqui, eu te contrato para ser o cantor aqui, e depois eu vou dizer o sim, cachê é esse e eu vou te dar. sim, Me fala uma coisa. Vamos sim. lá. Quais são os nossos direitos, tendo contrato ou não, escrito ou não? Tá, o nosso direito, eu repito, o nosso direito, primeiro, como profissional, tem que ser muito bem esclarecido aqui, que, vou repetir, independente dos direitos dispostos, é preciso que o artista se entenda artista, seja ator, seja cantor, bailarino, seja quem for. O artista é artista. Tem o tripézinho lá: profissional, talento e humano. Isso tem que estar muito bem composto. Quando você entende isso, você sabe que diante de qualquer circunstância profissional, você vai se posicionar independente das leis de agenciamento do que for, ou seja, só se pisa no palco quando se tem um contrato na mão, com tudo registrado bonitinho e entendido. E aí vou me colocar como exemplo. Eu fui desses jovens levados pela euforia do canto, levado pela euforia do Pavarotti, que me deu a oportunidade de estar nos Estados Unidos, de ganhar um concurso junto com o Juremir Vieira. Tive uma experiência extraordinária. Eu voltei com um universo na minha frente aberto de sonhos, completamente distinto da realidade brasileira do canto lírico nacional. Então, a Sim. primeira coisa importante é entender essas leis e só se posicionar no palco quando estiver esclarecido. Eu pisei no palco sem isso. O que que acontecia? Mas, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Até eu falo até eu assim, gente, porque a gente já tem maturidade, já tem experiência, já fez Sim. muita coisa na vida. Até eu Uhum. hoje estudo às vezes, porque depende de quem está chamando você, aquele maestro, aquele contrato, né, aquele contratante, que você fala, nossa, é uma oportunidade. E aí já subi sem contrato. E é a realidade da maioria desses jovens artistas. Olha, Sobe sem cheguei a contrato. sentir, cheguei a sentir até arrepio com a palavra oportunidade, porque essa palavra é a que esses senhores do poder, esses donos da verdade, esses semideuses que estão lá nas gestões e que comandam tudo isso, eles pegam os cantores, adulam os jovens cantores, sempre com essa questão da oportunidade. E esses cantores não são culpados por caírem nessa armadilha, porque é uma armadilha. Entende? Então, isso é, assim, é natural que tenha acontecido com você, aconteceu comigo, e exatamente por isso, por não querer ver os meus colegas passando por isso, é muita gente jovem, linda, É, talentosa, o que tem de é, tenores, sopranos, baixos, barítonos, gente mesos, gente linda nascendo agora para o canto lírico, e vai começar a ser cooptada por esse sistema. E isso é me verdade. entristece, me desespera, sabe por quê? Porque o que é vendido para eles é adulação. Eles são levados pela adulação da oportunidade, que é o maior veneno. Não tem É, oportunidade.
A primeira coisa que precisa ser entendida é a competência. O sujeito tem Sim. que ter competência, disciplina. Por isso que eu falei que a competência é como um carrossel que gira no eixo da disciplina. E para Sim. que você possa alcançar os mais altos patamares da sua carreira, ou mesmo ser colocado como um dos menores, vai depender da sua disciplina. Mas para isso você precisa ter igualdade de direitos. E aqui, com essa turma comandando, monopolizando tudo isso, não é possível. Eu quero É deixar verdade. claro que eu não generalizo. Tem maestros maravilhosos, artistas, do ponto de vista artístico, tem maestros maravilhosos, tem diretores de cena excelentes, tem gente competente e que gosta do cantor, que gosta do artista. Mas, infelizmente, quando alguns tocam no poder, o interesse não é o cantor, eu estive lá, eu posso dizer isso. E eu estive lá porque eu fui por competência, eu não fui porque eu era amigo de fulano e ciclano, não. É porque Sim. confiavam no meu trabalho, Ô, entendeu? ô, Marcos, e você disse que você já pisou nos palcos jovem, sem contrato, sem nada, Já sem aconteceu. nada que te protegesse. E é o que Sim. acontece ainda hoje, gente. Acontece. Isso, Tem ópera isso. acontecendo, tem musical acontecendo, tem peça, pode ser É. tudo sem contrato. Contrato que eu digo para os artistas. Porque o Os artistas. contrato do patrocinador para o agente, tudo, tá tudo certinho, já recebeu, tá na conta, né? E aí eu queria se perguntar, você já recebeu calote desse tipo de trabalho sem contrato? Não, eu nunca tomei calote, eu tomei beiço. Eu prefiro beiço porque dá aquele choque mais popular, né? Porque o calote ainda é uma coisa bem tratada. Eu prefiro dizer que eu tomei um beiço de Brasília, Teatro Nacional de Brasília. Foi em 2013, inclusive, uma nona sinfonia, estou esperando o cachê até hoje. E detalhe, eu tinha uma agência que me representava e eu fiquei na mão. Quero Olha, deixar claro que essas coisas existem. Sabe por quê? Porque eu faço questionamento, você disse uma coisa muito importante aí, tem uma relaçãozinha aqui bastante delicada. Vou tocar num ponto polêmico, mas eu não tenho problema de ser polêmico, porque quando a polêmica é a verdade nua e crua, e nós temos que defender o direito do outro de dizer a verdade, essa verdade não me foi contada, foi vivenciada. sim. Tem exatamente patrocínio, agente e instituição. Essa relação aqui é muito delicada, sabe por quê? Eu fiz um questionamento, como está nos meus vídeos, a uma agência. Por que que no meu contrato, que eu fiz um festival, olha só, um festival, tá? Que eu estou de saco cheio de ouvir nos festivais aquele famosa história do pacote, que tem um lance do pacote aí que depois eu te explico, que agora tudo é pacote. Te enfia um É, pacote. Você vai fazer um papel principal, dois pequenos ali, tu ganha 7 mil e aí fica feliz com isso e pronto. Por 2 meses, é, né? Tem esses pacotes, essas maluquices pelo Brasil aí afora, né? é. Numa dessas, eu fiquei 8 meses para receber a notícia de que o cachê seria dividido em 8 vezes ou 5 vezes. oito Nossa. meses depois. Gente, o artista não consegue viver dessa forma. Não tem quem Hum. viva dessa forma. Isso não é só injusto, isso é ilegal. E sabe por que isso é ilegal? Porque quando eu questionei a agência por que não constava lá uma cláusula sobre isso, para que houvesse o pagamento no dia, tem que ter o dia, gente. Isso tá na CLT. Você tem que ter um dia É, de pagamento no contrato. claro. Com Por que multa não se não consta? pagar. Com multa se não pagar. Exatamente. Agora, o que que acontece? A pessoa vira para mim, uma pessoa que eu gosto muito, assim como pessoa eu gosto muito, mas, enfim, dentro da questão da agência, me deu a resposta que é a seguinte: se eu coloco uma cláusula dessa, não tem trabalho. Por quê? Porque virou moda, Wesley. Antigamente, lá na década de 90, eu cheguei a receber cachê, inclusive, em dinheiro dentro do próprio Teatro Municipal, de Uhum. ópera. Entendeu?
Hoje em dia virou moda. A primeira coisa que as pessoas falam, que os contratantes, né? E contratantes insiram-se aí os agentes e tudo mais, porque essas pessoas, inclusive os agentes, eles intermediam esse contato. Então, quando o contratante não fala direto com o artista, ele vai passar pelo agente. O agente vai fazer essa parte. Então, eu insiro o agente nisso aí também. A situação é, ó, tem um trabalho aí, a verba é pouquinha, mas é uma oportunidade. Aí, ó, arrepia de novo. Aí começa. Mas tem uma oportunidade. Não, eu acho que você ainda não sabe a moda que está acontecendo hoje. Sabe qual é? Não. Te contrata, porque é maravilhoso, vai ser maravilhoso, e aí vai ser isso. Aí falou quanto que vai ser. Aí você aceita. Aí, quando vai te pagar, quando você vê, você não recebeu o valor inteiro, recebeu a metade. Aí você pergunta e fala bem assim, não, é porque vai ser de 2 vezes, 2 parcelas. Pois é. Eu vou te dar um exemplo em cima disso que você está falando. Vou dar mais um exemplo meu do que foi um descaramento. Por exemplo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008, eu estava em São Paulo fazendo Falstaff, quando eu fui convidado pela agência a fazer um papel no Fidélio do Iaquino, que é um papel secundário. Fui chamado para fazer um coprimário. Muito bem. Preparei aquilo tudo ali, terminei o Falstaff, voltei para o Rio de Janeiro. No dia de me apresentar para o diretor de cena, vou deixar aqui claro para vocês, até em valor, porque para mim é muito tranquilo. Olha, me ofereceram 10 mil reais para fazer aquilo. Alguns aí vão dizer assim, nossa, que deselegância falar isso. Não, deselegante é você fazer de graça no lugar de quem recusou um valor por dignidade. Exato. Isso é uma vergonha. Porque isso é uma vergonha para o sistema, isso é uma vergonha para o mercado que precisa enfraquece todo o meio artístico. É isso. Simples assim. Muito bem. Quando eu cheguei em casa, eu recebo, 1 hora antes de ir para o trabalho, para o ensaio, eu recebo uma ligação da agência dizendo o seguinte, olha, seu cachê foi cortado 38%, que houve um erro lá e eles decidiram cortar. Muito bem. Ah, vão cortar? Ok. Então, diga o seguinte, diga para a pessoa lá, para a presidente da fundação, diga lá para quem está lá no comando, que eu não faço. Peguei a partitura e disse, estou indo para a Praia de Grumari. Nossa. Chame outro. Aí a agência falou, mas tem certeza? Eu falei, absoluta. Essas pessoas me meteram na geladeira por 8 anos. Durante 8 anos, eu dormi com a minha consciência limpa, de dizer, eu não cantei por 8 anos ali na minha casa, onde eu trabalho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas o que você tem a falar das pessoas, dos artistas, que aceitam todas essas condições absurdas e cachês muito mais baratos e condições adversas? O que você tem a falar para eles? Bom, eu tenho 2 coisas para falar para essas pessoas. A primeira coisa é, acho até interessante para quem não viu, e por acaso alguém aqui, caso não tenha visto os meus vídeos, veja porque vai ficar solucionado ali. Mas eu posso dizer aqui, de uma forma muito sintética, que tenha dignidade na sua cara. Essa é a primeira coisa. Artista, tenha dignidade. A dignidade é o que norteia a sua vida. Porque quando você olhar para trás daqui a 20 anos, e você vai ter a felicidade de dizer, eu me posicionei e não pisaram em mim, eu não me prostituí, eu não me vendi artisticamente. Dignidade é a primeira coisa. Segunda coisa prática, busque as leis, conforme tínhamos falado anteriormente. É preciso, hoje nós estamos trazendo, se você me permite trazer esse assunto, nós estamos trazendo aqui um movimento importantíssimo que está sendo criado exatamente para evitar que essas coisas aconteçam. Que é um movimento que, na verdade, já foi criado em 2017, né, por artistas que se uniram para tentar... É um sindicato? Não, o Artistas Unidos Brasil não é um sindicato, é um grupo de artistas que se uniu
né? Representando artistas do Brasil inteiro, pela internet e tudo, para trazer informação legal aos cantores, aos artistas, aos jovens artistas, principalmente, e também aos antigos. Porque, por exemplo, em certas informações que eu obtive, eu desconhecia. Como, por exemplo, a Lei 6.533 de 1978, que é a lei do artista, que é a que respalda o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, o SATED. Os artistas unidos estão ligados, conectados, criando liames de conexão e de comunicação para os artistas de uma forma geral com este sindicato, porque esse sindicato é um sindicato de artistas. Aqui não trabalhamos apenas com músicos, como o Sindicato dos Músicos, nada contra, aqui ninguém tem nada contra nada. Tem o Sindicato dos Músicos, tem a Ordem dos Músicos do Brasil, não há problema. Só que este sindicato, ele está acima, porque ele trabalha sobre os espetáculos. Acho muito interessante que nunca, em nenhum momento da história da lírica no Brasil, este sindicato tenha sido acionado para nos representar. Sim. Porque os cantores líricos solistas do Brasil sempre reclamaram da desunião da classe. Mas essa classe nem nasceu, como é que vai ter união? Uhum. E a união se faz com posicionamento individual. Agora... Fala, pode falar. Não, mas então o que você está falando é que qualquer tipo de problema que houver na classe artística, a gente pode contactar o SATED e eles vão fazer o quê? Nos artistas em especial, eles não precisam nem estar nesse momento ou imediatamente filiados ao sindicato. É o sindicato dos artistas. Então, se dentro de por exemplo, como aconteceu no Lollapalooza, como aconteceu no Fashion Week, como aconteceu no Fantasma da Ópera, se tem um problema no teatro com algo que não caminha bem, assédios, desconformidades contratuais, basta que seja feita uma denúncia, e essas denúncias são anônimas. Ninguém precisa meter a cara ali, não. Faça anonimamente a denúncia. O SATED vai lá e baixa. Vem cá, o que está pegando aqui? O que está... Nós temos um sindicato para isso, inclusive, embora ele tenha uma abrangência estadual, né, um alcance estadual, tem SATED espalhado praticamente pelo Brasil inteiro. E os artistas sabem disso. Claro. E os artistas unidos são um braço desse sindicato que faz o trabalho de esclarecimento, de divulgação, de apresentação dessa lei, dos decretos, do decreto que a ampara também, para que o artista possa entender que ele tem juridicamente uma representação. Marcos, para a gente andar mais, porque o assunto tem muito assunto para a manga aqui. Você falou sobre assédio no palco. Como que são os assédios no palco? Os assédios no palco, eles principalmente acontecem, para variar, né? Assédio no palco acontece, na maioria das vezes, pelas autoridades que dividem conosco o palco. Então, mas esses assédios do palco, eles cercam mais os jovens despreparados, iniciantes, ou artistas grandes como você, como Leonardo Neiva, como Eric Guerreiro? Todos. O que diferencia, vou repetir, o que diferencia nessas horas é o posicionamento. Eu quero ver, tem artistas grandes aqui como Eliane Coelho, quero ver. Eu amo Eliane Coelho, eu acho uma artista extraordinária, um soprano fantástico, uma diva nossa aqui, nossa representante brasileira. Quero ver mexer. Quero ver, vai lá, tenta. Mas como dá um exemplo desse assédio no palco? No assédio no palco ele pode acontecer de forma velada, e isso precisa ter atenção de quem está à volta, inclusive, porque, como eu disse, os mais jovens, eles ficam acuados. Então, por exemplo, uma fala mais grossa, uma impositividade, chegar para o artista e falar, pô, toma tenência, parece burro, idiota, não sei o quê, não está fazendo o que está fazendo, seu idiota, ou seu burro, né?
coisas desse tipo que ofendam, que ofendam a tua integridade, porque tanto o diretor de cena, que é o nosso diretor artístico na ópera, no espetáculo, quanto o musical, que é o maestro, eles têm direito, inclusive, de fazer correções artísticas profissionais que não estejam se enquadrando. Então, se o artista está tendo problema, você tem toda a liberdade de fazer, sim, mas tem um limite para isso, no tom da voz. Porra, para com essa... Ô, rapaz, porra, não aprende nunca essa merda. Não, quando você fala uma coisa dessa, você não está corrigindo o artista, você está coagindo o artista. Isso é criminoso. Eu já vi diretor artístico gritar porque a pessoa saiu da posição certa, estava marcando, e gritar mesmo assim, eu já vi. Baixa a bola, amigo. Não é assim, calma aí, vem, chega, me diz que eu estou errado, mas com respeito. O respeito é mútuo, inclusive. O cantor, o artista, também não pode chegar para o maestro e desrespeitar o maestro e o diretor de cena. O respeito é mútuo. A palavra aqui é respeito. O assédio acontece quando há um desrespeito à pessoa, quando se fere a integridade da pessoa. Entendeu? Com esse tipo de posicionamento. Ou, muitas vezes, inclusive, que tem que estar muito atento a essas coisas, o cantor mal chegou na apresentação, mal chegou nos ensaios, o maestro já olhou, já bateu de cara com cara, não gostou, a coisa não aconteceu, tanto não cruzou, como dizem, e protestam o cara. Simplesmente o cara é protestado e o cara vai embora de mãos vazias. Como pode uma coisa dessa? E o contrato, aí é que eu te falo. E o contrato para te garantir, que é isso que agora eu quero deixar claro, que os Artistas Unidos, nós temos nos Artistas Unidos Brasil, vou tentar correr com o tempo aqui, os Artistas Unidos Brasil, ele trabalha na defesa pelo artista no Brasil inteiro. Então, ele é um movimento que quer abraçar o artista, que quer acarinhar o artista, que quer mostrar para o artista o valor que ele tem, inclusive os direitos que ele tem. Tá? Esse é o braço. O Eric falou justamente isso agora, ó, que a gente tem que se conscientizar que o nosso trabalho é como qualquer outro que necessita organização, respeito, contratos, etc. Você não vai trabalhar numa empresa, na Coca-Cola, sem fazer o contrato que você virou, não vai. Isso não existe. A gente tem que entender isso. Isso não existe. Então, esse braço do Artistas Unidos, o Artistas Unidos criou uma possibilidade no SATED, junto ao SATED, de ter uma representatividade, uma jurídica ali, de abrir grupos. Então, já existe, por exemplo, do teatro musical. Inclusive, nós estamos criando agora, nós temos uma comissão, não existe hierarquia aqui. Nem eu, nem meus colegas, como Leonardo Neiva, por exemplo, meu irmão, um puta de um artista, que está trabalhando comigo nessa confecção, junto com outros grandes da lírica. Nós estamos trabalhando, confeccionando essa pauta, para que essa pauta seja levada para o SATED e essa pauta possa nortear todos esses direitos de contratação, de assédio, tudo isso. Para unificar, né, tudo também. Isso, porque aí o artista que for representado pelo SATED, que tiver, naturalmente, tem que estar ajustado para isso, né? Tem que ter o seu DRT, é importante que tenha, para que seja, né, tenha seu registro. Esse artista, ele não vai nem se meter, ele chega no trabalho dele e tem um contrato. Quando ele chega lá, o contrato já foi visto, já foi passado os olhos pelo SATED, já foi encaminhado para onde tinha que encaminhar. O artista chega para fazer o que ele tem que fazer, que é a arte. Artista não tem que se preocupar com isso. É só e o pior de tudo é isso, né, Marcos Paulo? A gente está falando de um grupo de pessoas que trabalham com a sensibilidade, com essa arte que é tão delicada, né? Que é a de cantar, de tocar, ou seja, de encenar. E aí a gente tem que entrar em cena para sensibilizar os outros, inclusive, se sensibilizar. Exato. Mas aí tem tantas coisas podres acontecendo por trás que até ofuscam esse trabalho lindo que o artista poderia fazer. Totalmente. Inclusive, para o cantor, esse tipo de assédio, esses assédios, essas coisas todas, afetam vocalmente
diretamente. Eu mesmo já passei por isso, de sofrer um assédio que na hora de cantar minha voz estava zero. É. Porque Ó, você é, emocionalmente se destrói. Porque eu costumo dizer que o cantor, a voz, tem a cor e a dor da alma. é, E olha. é muito Ô, ô, importante. Fala. eu sinto o seguinte de você, eu sinto que tudo isso tá valendo a pena porque você não quer que as outras pessoas passem pelo mesmo que você passou, mas também para você dar essa reviravolta dentro da sua psique, dos seus sentimentos, com tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu, que você já mencionou, que foram muitas coisas, o que foi assim decisivo e o que foi de maior crueldade dentro da área artística que você falou, não, isso eu não aguento? Tá. Foi em que obra? Foi o quê? São muitas. São muitas coisas que aconteceram. Mas teve uma em especial, foi num Rigoletto que eu fiz, que o maestro, eu estava ensaiando o Rigoletto, estava muito feliz no ensaio do Rigoletto, quando o maestro virou para mim e disse o seguinte: todos vão saber disso agora, que é a primeira vez, primeira vez que eu estou contando isso em público. Que o maestro Obrigado. disse o seguinte para mim: Marcos, quero te dizer uma coisa. Eu falei: pois não, maestro. Sabe qual é a tua sorte? A tua sorte é que não tem tenor aqui hoje para fazer esse papel. Mas falou Bom, isso na frente de pessoas? não. Ele me buscou, como eu falo para você, eles se protegem. Eles, quando Sim. vão cometer um assédio, eles se protegem. Porque eles não vão botar isso na frente de todo mundo para não ter quem, né, testemunhe. E aí, O naquele que que momento, você se aconteceu? sentiu como? Naquele momento, quando eu ouvi aquilo, né? Naquele momento, É constrangedor até, eu sei, da gente falar, porque isso aconteceu com você e isso acontece com muitos, né? Dessa diminuição do valor do seu trabalho, do seu talento, é, de tudo que você conquistou, que você estudou, que você eu batalhou, peço, e você não está eu ali fazendo um peço, favor para ninguém, você está ofertando o seu talento para que as pessoas se emocionem, né? E aí eu chega uma peço pessoa e fala desculpas. isso. É. Eu peço mil desculpas pela emoção, Imagina, mas, querido. mas é porque é, as consequências advindas Isso. daquele momento foram terríveis. Porque eu Sim. tive que seguir todo aquele trabalho, eu segui Nossa. todo aquele trabalho, perdendo a minha voz, sendo prejudicado, a ponto de eu não render o que eu deveria render, não conseguir Claro. melhorar o quanto eu deveria melhorar. Mas ainda assim, a emoção que eu sinto aqui não é de mágoa, não é de raiva, não é de nada. É apenas, é como se fosse a divisão, por saber, desculpa, que Imagina, tem que querido. esteja passando por isso hoje, cara. Sim. Tem gente passando por isso hoje, entendeu? Né? Eu não posso permitir que essas pessoas passem por isso. É por isso Né? que eu estou engajado aqui. Não é só simplesmente para botar para fora ou me realizar, poder botar meus demônios para fora. Isso aqui não é demônio que está saindo. Isso aqui é artístico. Isso aqui é da Sim. minha alma. Isso é a cor e a dor da minha alma, construída ao longo de tanto tempo. Mas eu não posso ver geração de talentos extraordinários que estão por aí passando por isso. É por isso que eu É. choro. Desculpa. Ou, Desculpa tudo. imagina, Marcos, mas esse maestro chamou você, falou isso para você, você teve que continuar o trabalho, e aí foi se desgastando. Claro, emocionalmente, isso te afetou, afeta a voz, afeta tudo, né? Quanto mais a Foi. voz, né? Afeta tudo. Totalmente. E, Totalmente. e, e aí, isso foi decisivo para que você. E isso eu acho que teve reviravoltas na sua vida emocional, inclusive. Teve depressão? Totalmente. Não entrei em depressão, mas eu comecei a me desestimular. Eu comecei a perder o estímulo de cantar. Porque até resolver na minha mente que aquela era apenas a opinião de alguém absolutamente despreparado humanamente, ali eu percebi que aquele artista não era artista,
ele era apenas um maestro com um talento desumanizado. Eu Sim, consegui perceber que ali não existia um artista na plenitude, porque um artista na plenitude jamais faria isso. Como sim. maestro, eu quero citar um maestro que eu tenho um imenso carinho, que se chama Live Wesley Conversa de hoje é com o queridíssimo Marcos Paulo. Tudo bem, Ah, Marcos? só que travou de novo. Não, não travou. Para mim tá bom. Para você tá bom? Tá funcionando? Tá, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo. Ah, que maravilha. Pensei que tivesse dado problema aqui. Que É, bom que eu deu tudo só, certo. eu, eu, eu só peço para você, Ah, deixa eu ver, deixar o celular um pouquinho mais para baixo, assim, para que a sua cabeça fique meio que no centro da tela. Isso. E aí a tá gente bom assim? consegue. Tá bom Tá. assim, querido, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu Muito obrigado. agradeço a todos, agradeço a você e agradeço a todos que tiveram paciência, voltaram aqui às 7 para a gente poder se encontrar. Me desculpem por essa criatura aqui, ó. Ó, ó. É porque, na verdade, ninguém estava sabendo, mas já que você falou, o programa que É, hoje era às 18, agora, gente, foi às 19, mas só foi isso. E eu já vou começar com uma pergunta. vamos Marcos, lá. você tem lá a série, te contaram sobre isso, né? Aham. Não, te contaram sobre isso? É sobre os artistas, sobre as situações. E a primeira pergunta é justamente essa. Veio à tona essa série, né, para ajudar os artistas com é, alguma história verídica que aconteceu com você, para você tomar isso e falar, não, agora eu quero falar para todo mundo, para não passar pela mesma coisa que eu passei. É. A princípio, te contaram sobre isso, nasceu naturalmente dessas vivências que eu tive, foram, né, vieram da minha dor, do meu sofrimento, das minhas penúrias ao longo da carreira. Foram 25 anos de carreira praticamente como solista. E a questão toda é que o que tem me incomodado muito, o que eu tenho visto no movimento lírico nos dias de hoje, né, que já vem, na verdade, há muito tempo, mas hoje está mais evidenciado, tem me incomodado muito ver a repetição desses problemas, só que de uma forma ainda maior, ampliada, amplificada, né? Porque o que acontece? Lá atrás, quando existiam os problemas, que, como eu falei com você no outro momento, existiam conflitos entre maestros, por exemplo, os maestros, conflito de egos, né, entre maestros e cantores se degladiavam, né, tinha esse lance do Sim. estrelismo, da vaidade e tudo mais. E hoje em dia não, hoje em dia a coisa foi para um outro patamar. Eu estou meio que até atropelando a pergunta aqui, mas para tentar sintetizar, né? Sim. Que o que me moveu é exatamente ver a repetição de tudo que eu passei e pior, ver que esses aspectos de conflito que existiam entre maestros e cantores saíram do âmbito artístico para ir para o âmbito institucional, o que se tornou muito pior, porque aí é prego e Entendi. martelo. É Entendi. aquela Mas coisa do vamos prego e começar a martelo. exemplificar. Quando você Tá, fala desse sofrimento seu, me fala assim, sim. o primeiro sofrimento que você consegue listar, assim, do que aconteceu da sua carreira, Aham. e o que hoje um jovem que passe pelo mesmo tipo de sofrimento, eu queria que você começasse fazendo esse link, o que é que a Sim. gente pode fazer para que não ocorra? Que é Tá. basicamente isso que a sua série fala, né? Exatamente. Existem muitos exemplos, assim. É difícil dar um primeiro exemplo, um que talvez seja o mais chocante, por quê? Porque você lida com jovens. Eu tinha 20 anos na época, então, naturalmente, o jovem, e aí é importante, já fica a mensagem para o jovem, ele tende a se retrair porque ele artisticamente é como um adolescente, tem aqueles hormônios todos em ebulição. Então, ele precisa cantar, ele precisa fazer, ele sente essa necessidade. É neste ponto da necessidade, onde entram aspectos da oportunidade, que vêm os desaforos, que vêm os desrespeitos, que vêm os assédios que eu vivi, por exemplo.
Eu tive, existiu, por exemplo, um diretor de cena, que era inclusive internacional, que me pediu uma audição. Para você ver, eu tinha 21 anos, ele me pediu uma audição. Aí na audição, legal, fui fazer audição com ele e tal, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso. E ele, depois da audição, disse: não, eu gostei muito, muito legal, tem inclusive um Werther aí para você, que seria bastante interessante, mas eu gostaria muito que você fosse jantar na minha casa hoje à noite, porque eu tenho umas coisas para tratar com você a respeito disso. Eu falei: mas que coisas são essas a serem tratadas? Né? E aí, de repente, ele tentou entrar no assunto. Quando eu percebi qual era o caminho, eu Um disse para ele assédio? assim: foi, total. E aí, quando eu entendi aquilo, eu parei e falei assim: ó, não, vamos fazer o seguinte, deixa para lá, eu fiz a audição porque eu quis fazer e tal, me retirei e fui embora. Não contei isso para ninguém, fiquei muito, muito entristecido com aquilo, decepcionado, porque a audição é a coisa mais valiosa para um cantor de ópera, aliás, não só para um cantor de ópera, cantor de musical, o artista. Você Sim, claro. audicionar é uma forma de você se mostrar, é a vitrine, é onde Você você está sendo aparece, avaliado. você está sendo avaliado. E você quer ser avaliado mesmo. Olha, tá bom, não tá bom, tá meio esquisito e tal. E não ir por outros caminhos. Então, lá atrás, quando eu tinha 21 anos, talvez tenha sido o primeiro que me deu esse choque, que me deu que me Então fez. vamos lá, já fazendo o link com hoje. Eu sou Isso. jovem, tá? E aí aconteceu isso e um maestro, um diretor de cena, um diretor artístico chegou e falou bem assim: vamos lá na minha casa. E você vai lá eu fui lá na casa dele e aí aconteceu esse assédio. O que é que eu devo fazer? Bom, a gente está tratando aqui de uma situação, é muito importante lembrar disso, tá? Nós temos leis dispostas, mas é preciso que haja disposição do indivíduo de tomar suas próprias medidas, Sim, independente das leis dispostas. Então, é cabível, depender, é uma questão subjetiva, então é cabível um indivíduo, por exemplo, virar uma menina que vai fazer uma audição com o maestro e sofre um assédio desse, primeiro mandar o maestro para um lugar interessante que talvez ele nunca tenha frequentado, ou mesmo buscar as leis que estão dispostas. E aí é importante buscar, fazer a denúncia, denunciar. E isso eu não estou falando apenas pela questão artística, porque depois a gente vai tratar disso com o caso do SATED, que é um sindicato que protege o artista, que faz esse amparo pelo artista, né? Que entendi. tem a proteção do artista, dos técnicos e também dos espetáculos. Mas mais do que Sim, isso, você tem leis, você tem códigos aí protegendo as pessoas independente disso, as mulheres e tudo. sim, Cometeu claro. um assédio, você parte, independente se é maestro, se não é maestro. Como assim? Você, se fosse hoje, você teria dado parte na Teria, polícia. eu teria dado porrada. A minha primeira reação como indivíduo é: porra, você está me tirando? Você me tirou Entendi. da minha casa para me trazer aqui, para me assediar? Fizesse isso de uma outra forma. Você poderia, ó, gostei de você, pô, Marcos, queria ter. Não tem problema nenhum, eu vou dizer sim ou não. Sim, Agora, não mexe com o brilho do artista, não fere, não macula isso. E isso acontece demais. Então, a primeira coisa que eu digo é: eu hoje, se recebo isso, e eu tenho mostrado isso para os maestros e para diretores de cena aqui, que eu não tenho papa na língua e que eu não espero um outro momento, se eu tiver que dizer, eu vou dizer, porque eu sei dos meus direitos pessoais. Isso é a primeira coisa que o indivíduo tem que entender, que o artista tem que entender. Antes de sim. qualquer direito artístico, você tem o direito do dever pessoal de se posicionar diante de qualquer imoralidade, de qualquer assédio, de qualquer desrespeito. Esse é o Sim. primeiro. Ó, a Juliana está falando uma coisa muito interessante. Quando a gente é jovem, a gente tem
a gente fica coagido, né? A gente tem medo de reagir, até pela questão da carreira, de falar, nossa, eu não vou mais trabalhar, nossa, mas esse maestro ele pode me levar para o grande palco. E os trabalhos, como que vai ser? Então eu acho que eu vou ceder. E isso acontece nos dias de hoje, inclusive. Não é todo mundo que tem uma cabeça boa, Paulo, não é? Eu já fui assediado, viu? Claro, eu imagino. Eu já fui. E eu tenho uma cabeça muito boa, né? Eu tenho uma cabeça muito boa. E quando o maestro me chamou no hotel que ele estava, eu tenho que dar risada, né? Não tem que dar risada. E aí, quando eu fui percebendo aquilo, eu levei na brincadeira. E eu falei bem assim, não, a gente vai ser amigo. Você é meu amigo, eu quero te levar para o resto da vida. E a gente desarma, mas não é todo mundo, não é todo jovem que tem essa cabeça. Não é? De falar bem assim, não, a gente vai ser amigo. É isso. Não é verdade? Uma coisa importante, que eu vou fazer um parênteses aqui importante, Wesley, que é o seguinte, tem que saber separar, por isso que eu fiz a observação. Quando eu fui muito enfático ao dizer dou porrada, é no sentido de reajo imediatamente, tá? Por quê? Porque e a gente não aconselha a fazer isso, a gente aconselha você realmente procurar as autoridades. É lógico. Quando eu falo da porrada, é no sentido de porrada é na reação, não na reação do porrada do soco de ir para a pancadaria, Sim. Não é isso. Eu parto para a porrada, eu parto para o imediato, eu reajo, tá? Eu não espero. Mas eu queria deixar claro uma coisa aí, que eu abri o parênteses, que é o seguinte, é importante também saber distinguir o que é assédio e o que é uma chegar para tentar, para cantar, para né? Tem diferença nas coisas. Quer dizer, há mil formas de você chegar e mostrar um interesse por alguém e outra é você assediar. O assédio é quando você usa o que você tem como poder, como status, para manipular, né, o lado, como eu falo, né, o sonho, né, a expectativa do artista, né, e tal, para levá-lo, conduzi-lo a uma situação em que ele se sinta acuado. Mas, Marcos, mesmo que seja, vamos supor que um diretor, um maestro, chega e fale bem assim, no meio do trabalho, né, de todo o processo, fala bem assim, olha, eu estou interessado em você, eu quero você, não sei o quê. Isso não foi um assédio, foi uma pergunta. Mas mesmo assim, já transforma, já cria um transtorno dentro do processo do trabalho, porque a pessoa já fica coagida com aquilo, não é? Claro. Se isso acontece no momento do ensaio, dentro do trabalho, aí sim. Se isso acontece, por exemplo, num bar, você sentou para tomar uma cerveja, porque olha só, quero tomar uma cerveja contigo, Wesley, você topa tomar? Sim, vamos lá tomar uma cerveja. Chegando lá, se faz uma proposta, é uma proposta. A pessoa diz sim ou não, entendeu? Agora, o que não pode é a partir dali, por ter sido negado, por exemplo, começar a haver uma perseguição sobre aquela pessoa que se entende claramente que é uma retaliação. E é isso que eu queria saber. Vamos pegar esse exemplo desse maestro. Não foi um maestro, né, que te assediou? Isso, foi um diretor de cena. Diretor de cena. Você trabalhou à frente, mais para frente, com esse diretor de cena? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Pois é. E ainda tem essa questão, né, de que se fecha a porta por causa disso. Não tem? Você sente isso? Claro, mas isso acontece e é por isso que muitos se calam. As pessoas e não acho que essas pessoas, que é importante dizer, todos que estão ouvindo isso, essas pessoas que se calam, elas não estão erradas, elas estão apenas amedrontadas, porque o que orbita a mente de uma pessoa que vivencia esse tipo de assédio não é apenas o mal que aquilo causou naquele instante, mas também uma reação às consequências para todo um mundo, um universo de sonhos, de projetos, de criação que essa pessoa está tendo. Então as pessoas se calam. Isso é natural. Mas, Marcos, a sua série é fantástica. Não te contaram sobre isso? Porque você vai falando passo a passo, até chegar ao palco, né? Tem um momento da coxia, do camarim, não tem tudo isso? Exato, exatamente. A gente vai conduzindo a pessoa do momento em que o artista nasce pela viela de todas essas intempéries da relação
dos artistas com o sistema, que tem duas faces, o sistema envenenado, né, sombrio, assombrado, e o sistema que há a comunicação verdadeira até chegar à antessala, onde a gente se prepara para ir para o palco. Ô Marcos, a gente sabe que não é todo trabalho artístico que tem contrato escrito. A maioria dos contratos só são verbais. Olha, eu te contrato para ser o pianista aqui, eu te contrato para ser o cantor aqui, e depois eu vou dizer o cachê é esse e eu vou te dar. Me fala uma coisa. Vamos lá. Quais são os nossos direitos, tendo contrato ou não, escrito ou não? Tá. O nosso direito, eu repito, o nosso direito, primeiro, como profissional, tem que ser muito bem esclarecido aqui, que, vou repetir, independente dos direitos dispostos, é preciso que o artista se entenda artista. Seja ator, seja cantor, bailarino, seja quem for. O artista é artista. Tem o tripézinho lá. Profissional, talento e humano. Isso tem que estar muito bem composto. Quando você entende isso, você sabe que diante de qualquer circunstância profissional, você vai se posicionar independente das leis de agenciamento do que for. Ou seja, só se pisa no palco quando se tem um contrato na mão, com tudo registrado, bonitinho e entendido. E aí vou me colocar como exemplo. Eu fui desses jovens, levados pela euforia do canto, levado pela euforia do Pavarotti, que me deu a oportunidade de estar nos Estados Unidos, de ganhar um concurso junto com o Juremir Vieira. Tive uma experiência extraordinária. Eu voltei com um universo na minha frente aberto de sonhos, completamente distinto da realidade brasileira do canto lírico nacional. Então, a primeira coisa importante é entender essas leis e só se posicionar no palco quando estiver esclarecido. Eu pisei no palco sem isso. O que acontecia? Mas, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Até eu falo até eu assim, gente, porque a gente já tem maturidade, já tem experiência, já fez muita coisa na vida. Até eu hoje estudo às vezes, porque depende de quem está chamando você, aquele maestro, aquele contrato, né, aquele contratante, que você fala, nossa, é uma oportunidade. E aí já subi sem contrato. E é a realidade da maioria desses jovens artistas. Olha, cheguei a sentir até arrepio com a palavra oportunidade. Porque essa palavra é a que esses senhores do poder, esses donos da verdade, esses semideuses que estão lá nas gestões e que comandam tudo isso, eles pegam os cantores, adulam os jovens cantores, sempre com essa questão da oportunidade. E esses cantores não são culpados por caírem nessa armadilha, porque é uma armadilha. Entende? Então, isso é natural que tenha acontecido com você, aconteceu comigo, e exatamente por isso, por não querer ver os meus colegas passando por isso, é muita gente jovem, linda, talentosa, o que tem de tenores, sopranos, baixos, barítonos, gente mesos, gente linda nascendo agora para o canto lírico, e vai começar a ser cooptada por esse sistema. E isso me entristece e me desespera, sabe por quê? Porque o que é vendido para eles é adulação. Eles são levados pela adulação da oportunidade, que é o maior veneno. Não tem oportunidade. A primeira coisa que precisa ser entendida é a competência. O sujeito tem que ter competência, disciplina. Por isso que eu falei que a competência é como um carrossel que gira no eixo da disciplina. E para que você possa alcançar os mais altos patamares da sua carreira, ou mesmo ser colocado como um dos menores, vai depender da sua disciplina. Mas para isso você precisa ter igualdade de direitos. E aqui, com essa turma comandando, monopolizando tudo isso, não é possível. Eu quero deixar claro que eu não generalizo. Tem maestros maravilhosos, artistas, do ponto de vista artístico, tem maestros maravilhosos, tem diretores de cena excelentes, tem gente competente e que gosta do cantor, que gosta do artista. Mas, infelizmente,
Quando alguns tocam no poder, o interesse não é o cantor, eu estive lá, eu posso dizer isso. E eu estive lá porque eu fui por competência, eu não fui porque eu era amigo de fulano e ciclano, não. É porque Sim. confiavam no meu trabalho, Ô, entendeu? ô, Marcos, e você disse que você já pisou nos palcos jovem, sem contrato, sem nada, Já sem aconteceu. nada que te protegesse. E é o que Sim. acontece ainda hoje, gente. Acontece. Isso, Tem ópera isso. acontecendo, tem musical acontecendo, tem peça, pode ser É. tudo, sem contrato. Contrato que eu digo para os artistas. Porque o Os artistas. contrato do patrocinador para o agente, tudo, tá tudo certinho, já recebeu, tá na conta, né? E aí eu queria se perguntar, você já recebeu calote desse tipo de trabalho sem contrato? Não, eu nunca tomei calote, eu tomei beiço. Eu prefiro beiço porque dá aquele choque mais popular, né? Porque o calote ainda é uma coisa bem tratada. Eu prefiro dizer que eu tomei um beiço de Brasília, Teatro Nacional de Brasília. Foi em 2013, inclusive, uma nona sinfonia. Estou esperando o cachê até hoje. E detalhe, eu tinha uma agência que me representava e eu fiquei na mão. Quero Olha, deixar claro que essas coisas existem. Sabe por quê? Porque eu faço questionamento. Você disse uma coisa muito importante aí. Tem uma relaçãozinha aqui bastante delicada. Vou tocar num ponto polêmico, mas eu não tenho problema de ser polêmico, porque quando a polêmica é a verdade nua e crua, e nós temos que defender o direito do outro de dizer a verdade, essa verdade não me foi contada, foi vivenciada. sim. Tem exatamente patrocínio, agente e instituição. Essa relação aqui é muito delicada, sabe por quê? Eu fiz um questionamento, como está nos meus vídeos, a uma agência. Por que que no meu contrato, que eu fiz um festival, olha só, um festival, tá? Que eu estou de saco cheio de ouvir nos festivais aquele famosa história do pacote, que tem um lance do pacote aí que depois eu te explico, que agora tudo é pacote. Te enfia um É, pacote. Você vai fazer um papel principal, dois pequenos ali, tu ganha 7 mil e aí fica feliz com isso e pronto. Por 2 meses, é, né? Tem esses pacotes, essas maluquices pelo Brasil aí afora, né? é. Numa dessas, eu fiquei 8 meses para receber a notícia de que o cachê seria dividido em 8 vezes ou 5 vezes. 8 Nossa. meses depois. Gente, o artista não consegue viver dessa forma. Não tem quem Hum. viva dessa forma. Isso não é só injusto, isso é ilegal. E sabe por que isso é ilegal? Porque quando eu questionei a agência por que não constava lá uma cláusula sobre isso, para que houvesse o pagamento no dia, tem que ter o dia, gente. Isso tá na CLT. Você tem que ter um dia É, de pagamento no contrato. claro. Com Por que multa não se não consta? pagar. Com multa se não pagar. Exatamente. Agora, o que acontece? A pessoa vira para mim, uma pessoa que eu gosto muito, assim como pessoa eu gosto muito, mas, enfim, dentro da questão da agência, me deu a resposta que é a seguinte: se eu coloco uma cláusula dessa, não tem trabalho. Por quê? Porque virou moda, Wesley. Antigamente, lá na década de 90, eu cheguei a receber cachê, inclusive, em dinheiro dentro do próprio Teatro Municipal, de Uhum. ópera, entendeu? Hoje em dia virou moda. A primeira coisa que as pessoas falam, que os contratantes, né? E contratantes insiram-se aí os agentes e tudo mais, porque essas pessoas, inclusive os agentes, eles intermediam esse contato. Então, quando o contratante não fala direto com o artista, ele vai passar pelo agente. O agente vai fazer É, essa parte. Então, eu insiro o agente nisso aí também. A situação é, ó, tem um trabalho aí, a verba é pouquinha, mas é uma oportunidade. Aí, ó, arrepia de aí novo. Mas começa. É. tem uma Não, oportunidade. eu acho que você ainda não sabe a moda que está acontecendo hoje. Sabe qual é? Não, não. Te contrata, porque é maravilhoso, vai ser maravilhoso, e aí vai ser isso. Aí falou quanto que vai ser. Aí você aceita. Aí, quando vai te pagar,
quando você vê, você não recebeu o valor inteiro, recebeu a metade. Aí você pergunta e Aham. fala bem assim, não, é porque vai ser de duas vezes, duas parcelas. Pois é. Eu vou te dar um exemplo em cima disso que você está falando. Vou dar mais um exemplo meu do que foi um descaramento. Por exemplo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008, eu estava em São Paulo fazendo Falstaff, quando eu fui convidado pela agência a fazer um papel no Fidélio do Iaquino, que é um papel secundário. Fui chamado para fazer um coprimário. Muito bem. Preparei aquilo tudo ali, terminei o Falstaff, voltei para o Rio de Janeiro. No dia de me apresentar para o diretor de cena, vou deixar aqui claro para vocês, até em valor, porque para mim é muito tranquilo. Olha, me ofereceram 10 mil reais para fazer aquilo. Alguns aí vão dizer assim, nossa, que deselegância falar isso. Não, deselegante Não, é você fazer de graça no lugar de quem recusou um valor por dignidade. exato, Isso é que é uma exato. vergonha. Porque isso é uma É. vergonha para o sistema, isso é uma vergonha para o mercado que Porque precisa acontecer. enfraquece Tudo. todo o meio artístico. É isso. Simples assim. Muito bem. Quando eu cheguei em casa, eu recebo, uma hora antes de ir para o trabalho, para o ensaio, eu recebo uma ligação da agência dizendo o seguinte: olha, seu cachê foi cortado 38%, que houve um erro lá e eles decidiram cortar. Muito bem. Ah, vão cortar? Ok. Então diga o seguinte: diga para a pessoa lá, para a presidente da fundação, diga lá para quem está lá no comando, que eu não faço. Peguei a partitura e disse: estou indo para a Praia de Grumari. Nossa. Chame outro. Aí a agência falou: mas tem certeza? Eu falei: absoluta. Essas pessoas me meteram na geladeira por 8 anos. É isso. Durante 8 anos, eu dormi com a minha consciência limpa de dizer: eu não cantei por 8 anos ali na minha casa, onde eu trabalho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas o que você tem a Né? falar das pessoas, dos artistas que aceitam todas essas condições absurdas e cachês muito mais baratos e condições adversas? O que você tem a falar para eles? Bom, eu tenho duas coisas para falar para essas pessoas. A primeira coisa é: acho até interessante para quem não viu, e por acaso alguém aqui, caso não tenha visto os meus vídeos, veja porque vai ficar solucionado ali. Mas eu posso dizer aqui, de uma forma muito sintética, que tenha dignidade na sua cara. Essa é a primeira coisa. Artista, tenha dignidade. A dignidade é o que norteia a sua vida. Porque quando você olhar para trás daqui a 20 anos, e você vai ter a felicidade de dizer: eu me posicionei e não pisaram em mim, eu não me prostituí, eu não me vendi artisticamente. Dignidade é a primeira coisa. Segunda coisa prática: busque as leis, conforme tínhamos falado anteriormente. É preciso, hoje nós estamos trazendo, se você me permite trazer esse assunto, nós estamos trazendo aqui um movimento importantíssimo que está sendo criado exatamente para evitar que essas coisas aconteçam. Que é um movimento que, na verdade, já foi criado em 2017, né, por artistas que se uniram para É um tentar fazer. sindicato? Não, o Artistas Unidos Brasil não é um sindicato, é um grupo de artistas que se uniu, né, representando artistas do Brasil inteiro, pela internet e tudo, para trazer informação legal aos cantores, aos artistas, aos jovens artistas, principalmente, e também aos antigos. Porque, por exemplo, em certas informações que eu obtive, eu desconhecia. Como, por exemplo, a Lei 6.533 de 1978, que é a lei do artista, que é a que respalda o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, o SATED. Os artistas unidos estão ligados, conectados, criando liames de conexão e de comunicação para os artistas de uma forma geral com este sindicato, porque esse sindicato é um sindicato de artistas. Aqui não trabalhamos apenas com músicos, como o sindicato dos músicos, nada contra, aqui ninguém tem nada contra nada.
tem o Sindicato dos Músicos, tem a Ordem dos Músicos do Brasil, não há problema. Só que este sindicato, ele está acima, porque ele trabalha sobre os espetáculos. Acho muito interessante que nunca, em nenhum momento da história da lírica no Brasil, este sindicato tenha sido acionado para nos representar. Sim. Porque os cantores líricos solistas do Brasil sempre reclamaram da desunião da classe. Mas essa classe nem nasceu, como é que vai ter união? Uhum. E a união se faz com posicionamento individual. Agora... Fala, pode falar. Não, mas então o que você está falando é que qualquer tipo de problema que houver na classe artística, a gente pode contactar o SATED e eles vão fazer o quê? Nos artistas em especial, eles não precisam nem estar nesse momento ou imediatamente filiados ao sindicato. É o sindicato dos artistas. Então, se dentro de por exemplo, como aconteceu no Lollapalooza, como aconteceu no Fashion Week, como aconteceu no Fantasma da Ópera, se tem um problema no teatro com algo que não caminha bem, assédios, desconformidades contratuais, basta que seja feita uma denúncia, e essas denúncias são anônimas. Ninguém precisa meter a cara ali, não. Faça anonimamente a denúncia. O SATED vai lá e baixa. Vem cá, o que está pegando aqui? O que está... Nós temos um sindicato para isso, inclusive, embora ele tenha uma abrangência estadual, né, um alcance estadual, tem SATED espalhado praticamente pelo Brasil inteiro. E os artistas sabem disso. Claro. E os Artistas Unidos são um braço desse sindicato que faz o trabalho de esclarecimento, de divulgação, de apresentação dessa lei, dos decretos, do decreto que a ampara também, para que o artista possa entender que ele tem juridicamente uma representação. Marcos, para a gente andar mais, porque o assunto tem muito assunto para manga aqui. Você falou sobre assédio no palco. Como que são os assédios no palco? Os assédios no palco, eles principalmente acontecem, para variar, né? Assédio no palco acontece, na maioria das vezes, pelas autoridades que dividem conosco o palco. Então, mas esses assédios do palco, eles cercam mais os jovens despreparados, iniciantes, ou artistas grandes como você, como Leonardo Neiva, como Eric Guerreiro? Todos. O que diferencia, vou repetir, o que diferencia nessas horas é o posicionamento. Eu quero ver, tem artistas grandes aqui como Eliane Coelho, quero ver. Eu amo Eliane Coelho, eu acho uma artista extraordinária, um soprano fantástico, uma diva nossa aqui, nossa representante brasileira. Quero ver mexer. Quero ver, vai lá, tenta. Mas dá um exemplo desse assédio no palco. No assédio no palco ele pode acontecer de forma velada, e isso precisa ter atenção de quem está à volta, inclusive, porque, como eu disse, os mais jovens, eles ficam acuados. Então, por exemplo, uma fala mais grossa, uma impositividade, chegar para o artista e falar, pô, toma tenência, parece burro, idiota, não sei o quê, não está fazendo o que está fazendo, seu idiota, ou seu burro, né? Coisas desse tipo que ofendam, que ofendam a tua integridade. Porque tanto o diretor de cena, que é o nosso diretor artístico na ópera, no espetáculo, quanto o musical, que é o maestro, eles têm direito, inclusive, de fazer correções artísticas profissionais que não estejam se enquadrando. Então, se o artista está tendo problema, você tem toda a liberdade de fazer. Mas tem um limite para isso, no tom da voz. Porra, para com essa... rapaz, porra, não aprende nunca essa merda. Não, quando você fala uma coisa dessa, você não está corrigindo o artista. Você está coagindo o artista. Isso é criminoso. Eu já vi diretor artístico gritar porque a pessoa saiu da posição certa, estava marcando, e gritar mesmo assim, eu já vi. Baixa a bola, amigo. Não é assim, calma aí. Chega, me diz que eu estou errado, mas com respeito. O respeito é mútuo, inclusive.
O cantor, o artista também não pode chegar para o maestro e desrespeitar o maestro e o diretor de cena. O respeito é mútuo. A palavra aqui é respeito. O assédio acontece quando há um desrespeito à pessoa, quando se fere a integridade da pessoa. Entendeu? Com esse tipo de posicionamento. Ou muitas vezes, inclusive, que tem que estar muito atento a essas coisas, o cantor mal chegou na apresentação, mal chegou nos ensaios, o maestro já olhou, já bateu de cara com cara, não gostou, a coisa não aconteceu, tanto não cruzou, como dizem, e protestam o cara. É. Simplesmente o cara é protestado e o cara vai embora de mãos vazias. Como pode uma coisa dessa? E o contrato, aí é que eu te falo. E o contrato para te garantir, que é isso que agora eu quero deixar claro, que os Artistas Unidos, nós temos nos Artistas Unidos Brasil, vou tentar correr com o tempo aqui, os Sim. Artistas Unidos Brasil, ele trabalha na defesa pelo artista no Brasil inteiro. Então, ele é um Sim. movimento que quer abraçar o artista, que quer acarinhar o artista, que quer mostrar para o artista o valor que ele tem, inclusive os direitos que ele tem. Tá? Esse é o braço. O Eric falou justamente isso agora, ó, que a gente tem que se conscientizar que o nosso trabalho é como qualquer outro qualquer, que necessita organização, respeito, contratos, etc. Você não vai trabalhar numa empresa, na Coca-Cola, sem fazer o contrato que você virou, não vai. Isso e não a gente tem que entender isso. Isso não existe. Então, esse braço do Artistas Unidos, o Artistas Unidos criou uma possibilidade no SATED, junto ao SATED, de ter uma representatividade, uma jurídica ali, de abrir grupos. Então, já existe, por exemplo, do teatro musical. Inclusive, sim, nós estamos criando agora, nós temos uma comissão, não existe hierarquia aqui. Nem eu, nem meus colegas, como Leonardo Neiva, por exemplo, meu irmão, um puta de um artista, que está trabalhando comigo nessa confecção, junto com outros grandes da lírica. Nós estamos trabalhando, confeccionando essa pauta, para que essa pauta seja levada para o SATED e essa pauta possa nortear todos esses direitos de contratação, de assédio, tudo isso. Nossa, para unificar, né, tudo também. Isso, porque aí o artista que for representado pelo SATED, que tiver, naturalmente, tem que estar ajustado para isso, né? Tem que ter o seu DRT, é importante que tenha, para que seja, né, tenha seu registro. Esse artista, ele não vai nem se meter, ele chega no trabalho dele e tem um contrato. Quando ele chega lá, o contrato já foi visto, já foi passado os olhos pelo SATED, já foi encaminhado para onde tinha que encaminhar. O artista chega para fazer o que ele tem que fazer, que é a arte. O artista não tem que se preocupar com isso. É só fazer. E o pior de tudo é isso, né, Marcos Paulo? A gente está falando de um grupo de pessoas que trabalham com a sensibilidade, com essa arte que é tão delicada, né? Que é a de cantar, de tocar, ou seja, de encenar. E aí a gente tem que entrar em cena para sensibilizar os outros, inclusive, se sensibilizar. Exato. Mas aí tem tantas coisas podres acontecendo por trás que até ofuscam esse trabalho lindo que o artista poderia fazer. Totalmente. Inclusive, para o cantor, esse tipo de assédio, esses assédios, essas coisas todas, afetam vocalmente diretamente. Eu mesmo já passei por isso, de sofrer um assédio que na hora de cantar minha voz estava zero. Porque você emocionalmente se destrói. Porque eu costumo dizer que o cantor, a voz, tem a cor e a dor da alma. Olha. E é muito importante. Fala. Eu sinto o seguinte de você, eu sinto que tudo isso tá valendo a pena porque você não quer que as outras pessoas passem pelo mesmo que você passou, mas também para você dar essa reviravolta dentro da sua psique, dos seus sentimentos, com tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu, que você já mencionou, que foram muitas coisas, o que foi assim decisivo e o que foi de maior crueldade dentro da área artística que você falou, não, isso eu não aguento? Tá, foi em que obra? Foi em quê?
São muitas coisas que aconteceram, mas teve uma em especial, foi num Rigoletto que eu fiz, que o maestro, eu estava ensaiando o Rigoletto, estava muito feliz no ensaio do Rigoletto, quando o maestro virou para mim e disse o seguinte, todos vão saber disso agora, com a primeira vez, primeira vez que eu estou contando isso em público, que o maestro Obrigado. disse o seguinte para mim, Marcos, quero te dizer uma coisa. Eu falei, pois não, maestro. Sabe qual é a tua sorte? A tua sorte é que não tem tenor aqui hoje para fazer esse papel. Mas falou Bom, isso na frente de pessoas? não. Ele me buscou, como eu falo para você, eles se protegem. Eles, quando Sim. vão cometer um assédio, eles se protegem. Porque eles não vão botar isso na frente de todo mundo para não ter quem, né, testemunhe. E aí, O naquele que que momento, você se aconteceu? sentiu como? Naquele momento, quando eu ouvi aquilo, né? Naquele momento, É constrangedor até, eu sei, da gente falar, porque isso aconteceu com você e isso acontece com muitos, né? Dessa diminuição do valor do seu trabalho, do seu talento, é, de tudo que você conquistou, que você estudou, que você eu batalhou, peço, e você não está eu ali fazendo um peço, favor para ninguém, você está ofertando o seu talento para que as pessoas se emocionem, né? E aí eu chega uma peço pessoa e fala desculpas. isso. É. Eu peço mil desculpas pela emoção, Imagina, querido. mas é porque as consequências advindas Isso. daquele momento foram terríveis. Porque eu Sim. tive que seguir todo aquele trabalho, eu segui Nossa. todo aquele trabalho perdendo a minha voz, sendo prejudicado, a ponto de eu não render o que eu deveria render, não conseguir Claro. melhorar o quanto eu deveria melhorar. Mas ainda assim, a emoção que eu sinto aqui não é de mágoa, não é de raiva, não é de nada. É apenas, é como se fosse a divisão, por saber, desculpa, que Imagina, tem quem querido. esteja passando por isso hoje, cara. Sim. Tem gente passando por isso hoje, entendeu? Né? Eu não posso permitir que essas pessoas passem por isso. É por isso Né? que eu estou engajado aqui. Não é só simplesmente para botar para fora ou me realizar, poder botar meus demônios para fora. Isso aqui não é demônio que está saindo. Isso aqui é artístico. Isso aqui é da Sim. minha alma. Isso é a coreador da minha alma, construída ao longo de tanto tempo. Mas eu não posso ver geração de talentos extraordinários que estão por aí passando por isso. É por isso que eu É. choro. Desculpa. Ou, Desculpa tudo. imagina, Marcos, mas esse maestro chamou você, falou isso para você, você teve que continuar o trabalho, e aí foi se desgastando, claro, emocionalmente, isso te afetou, afeta a voz, afeta tudo, né? Quanto mais a Foi. voz, né? Afeta tudo. Totalmente. E, Totalmente. e, e aí, isso foi decisivo para que você. E isso eu acho que teve reviravoltas na sua vida emocional, inclusive. Teve depressão? Totalmente. Não entrei em depressão, mas eu comecei a me desestimular. Eu comecei a perder o estímulo de cantar. Porque até resolver na minha mente que aquela era apenas a opinião de alguém absolutamente despreparado humanamente, ali eu percebi que aquele artista não era artista, ele era apenas um maestro com um talento desumanizado. Eu Sim, consegui perceber que ali não existia um artista na plenitude, porque um artista na plenitude jamais faria isso. Como sim. maestro, eu quero citar um maestro que eu tenho um imenso carinho, que se chama Maestro Silvio Viegas. Tem maestros que eu posso citar que eu tenho muito carinho, Maestro Tibiriçá, Maestro Jamil Maluf. Existem maestros que nos abraçam, mas existem outros que não são mais artistas. Essas pessoas passam longe desse caminho. E eu tenho atenção, os meus olhos estão focados. Eu parei de cantar em 2013 para concentrar minha mente em observar o movimento e ver o que eu posso fazer pelo movimento para que os jovens não passem por isso, porque o nome disso é legado. Eu É. quero
me realizar na voz dos outros. Eu não quero mais Sim. cantar solo. E já Eu está quero fazendo a ver. diferença. Eu Você quero já está ver. fazendo a diferença. Já. Eu acredito que sim. Tá? Meu Ó, irmão Neiva e tantos outros. eu mesmo já te agradeço em nome de toda a classe artística que ainda você nem conhece, mas que nós te conhecemos e vão te conhecer através dessa entrevista. Porque tudo isso, muitas das coisas que você vem falando, ela é na sua série, né, no seu Instagram, que você falou aqui hoje, com certeza vai mudar muitas coisas daqui para frente. Então, você talvez teve que passar por tudo isso para que Claro, esse momento de agora acontecesse, para que claro. novos problemas não acontecessem com os novos artistas. Exatamente. Nada é por É, acaso. nada é para cá. Hoje o meu objetivo foi consubstanciado em toda essa dor. Mas para que, como existe a flor de lótus que nasce da lama, eu quero que hoje o meu artista, nascendo de toda essa lama na qual eu fui forjado, possa dar cor, aroma, dar beleza aos caminhos dos que estão vindo. Eu quero tirar as pedras que me foram jogadas e nas quais eu tropecei, para que eles não tropecem. Que eles venham limpos, que eles venham felizes, O Marcos Paulo, protegidos e imaculados. o Marcos Paulo artista de hoje, como que tá esse artista de hoje? O artista de hoje, na plenitude, está realizado. Realizado porque, embora a emoção venha ao falar dessas coisas, e é muito importante entender sempre que eu não tenho raiva de ninguém, mágoa de ninguém, ódio de ninguém. A emoção nasce pela memória, porque sempre que alguém disser você perdoou alguém, esse perdão não é esquecimento, ele é apenas livramento daquele sentimento ruim contra alguém, mas a memória permanece. Hoje, eu sou uma pessoa livre e completa, realizada. Por quê? Eu tenho o meu trabalho como corista, minha casa que eu amo, Teatro Municipal, meus colegas, minha cadeira de primeiro tenor do coro do Teatro Municipal, que eu estou lá já há 26 anos. Tenho uma carreira de 25 anos como solista, tive o orgulho de conhecer Luciano Pavarotti, meu grande mestre, meu grande ídolo, assim como grandes professores aqui, e hoje poder estar fazendo esse papel singelo, porque é um papel singelo, de intermediador entre as informações que estão ocultadas propositalmente sobre as leis para os artistas. Então, hoje eu me realizo, eu me sinto feliz de poder estar fazendo esse papel, de poder estar sendo hoje representante, não de um sindicato, porque eu não sou, e nem representante do Artistas Unidos. Eu sou integrante dos Artistas Unidos. Hoje eu sou representante da verdade que deve ser dita e que jamais será calada. A gente falou, nem vai dar tanto tempo de falar tanto sobre isso, que a gente falou sobre essas autoridades, né, maestros, diretores artísticos de cena e tal. Mas também tem as questões da mesma hierarquia, tipo de colegas. Totalmente. E o que é que você acha que de pior acontece no palco entre colegas cantores? Essa é a parte mais delicada e eu vou tentar ser o mais sintético possível. O problema que existe entre colegas não é um problema, é uma necessidade. A necessidade que o artista tem em sua individualidade, em sua subjetividade nas escolhas. Então, o que acontece? Eu posso hoje estar trazendo todas essas informações e ter aquele artista, por exemplo, que vai dizer assim: eu não posso me filiar ao SATED, porque, por exemplo, me filiando ao SATED, teatros ou outros maestros não vão me chamar para cantar. Já ouvi isso. Então, aí eu digo para você, isso é um conflito, isso há um problema? Não há um problema. Isso é uma natureza egóica do artista. O artista tem sua vaidade. A vaidade, eu repito, ela tem que ser de autoestima.
É Sim. aquilo que sustenta a tua Cria autoestima, uma como você. rivalidade que tão banal, né? Isso, você querer ser bonito, você querer estar bem, você querer se mostrar da melhor forma, é lindo. Agora, a vaidade vendida, a vaidade envenenada, essa não, porque essa vai fazer com que o seu colega do lado, para não perder a oportunidade, passe por cima de você e de seus próprios aspectos morais e de caráter. Querido, o Eric Herrero perguntou como que vai ser essa adesão a esse grupo, a esse sindicato, como que é esse dos Artistas Unidos? Os Artistas Unidos, hoje, nós temos um trabalho do CLS, né, que são cantores líricos solistas, a AU-CLS. E nós estamos compondo uma pauta. Abrimos um grupo e estamos chamando todos os cantores líricos solistas para compor esse grupo. Temos uma comissão que está trabalhando na pauta, e essa pauta vai ser, em breve, levada a todos esses cantores numa assembleia para que esses cantores possam opinar, possam dar Mas suas o cantor ideias. que está ouvindo hoje, que não conhece você, não conhece o Eric, não conhece o Leonardo, não conhece ninguém, como que faz essa adesão? Bom, as pessoas podem, a princípio, nos buscar pelo Instagram, até para que a gente possa direcionar para esse grupo, seguir o Artistas Unidos Brasil, para que eles possam entender o que é o movimento Artistas Unidos Brasil, que tem no Instagram, né? Seguir Marcos P. Tenor, que é o meu canal, Leonardo Neiva também, né? Porque nós estamos trabalhando juntos nisso. E todos, inclusive, que estão aqui, podem ajudar os cantores que não sabem como fazer isso, encaminhar esses cantores, esses artistas a nós, para que nós possamos levá-los para o grupo que a gente está formando e, a partir dali, dando as indicações, as explicações, como nós temos feito diariamente. Todos os dias nós estamos passando essas informações no grupo para aqueles que estão vindo, inclusive do Fórum Brasileiro de Ópera, que está sendo formado, tem muita gente vindo também. Ai, querido, obrigado. Eric, eu estava vendo sua pergunta. Se você tiver mais. Se passou alguma pergunta, pode repetir novamente, que aí eu faço para ele. Enquanto isso, meu querido, porque que conversa gostosa. Depois você vai ter que voltar de novo, porque eu quero só saber da sua carreira. Não quero, eu quero saber só da sua carreira, sem necessariamente falar sobre todos esses assuntos, assim, para os artistas. A gente tem um quadro aqui que fala: abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades? Opa, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui com esse daqui. Marcos Paulo, abre ou não abre as janelas do Instagram para Plácido Domingo? Sim, eu abro, embora eu tenha algumas ressalvas. Devo dizer que o Plácido Domingo ao qual eu me refiro é o ícone da ópera. Eu falo do ícone. Abro a janela para o ícone da ópera. Infelizmente, o maestro Plácido cometeu seus deslizes, todos estão sabendo disso, isso está aí, né? Está respondendo por isso, mas também se desculpou, se reconheceu o seu erro, também falou sobre isso. Sim. Mas não vai escapar, não pode escapar das sanções devidas por conta do que cometeu. Então você deixa meio aberto? Eu abro para o artista, artista eu abro. Então veja, o artista que cometeu assédios sexuais, assédios morais e talvez até assédios sexuais já estão envolvidos. Mas eu não posso deixar de abrir para aquele homem que fez, para aquele artista que fez parte do nascimento do meu artista, que foi em 1990. Embora eu possa estar conflitando com a ideia de muitos aqui, eu quero deixar claro essas duas características aí, tá? Marcos Paulo, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Não abro. Thiago Arancan. Não abro. Não abro pelo seguinte. Eu gosto de sentir sem preconceito nenhum, independente de onde o Arancan veio, se veio da televisão, se veio da Globo, se veio de onde quer que ele tenha vindo.
artisticamente, eu tive a oportunidade de ver, de presenciar, e não, eu tenho esse direito como artista de não considerá-lo, né, um artista pleno. Não considero um tenor, quero expor aqui em especial como tenor. Não considero um artista, um tenor pleno. Ouvi pessoalmente, não curti. Então, assim, nada contra a pessoa, nem o conheço, inclusive, mas para mim, artisticamente, não me disse nada. Marcos Paulo, abre ou não abre as janelas do Instagram para John Ashley? Não, de forma alguma. Ela está trancada com cadeado, inclusive. Essa está trancada com cadeado, aliás, não só com cadeado, como com grades também por dentro. Eu estou botando grade e cadeado por dentro. Digo isso porque eu presenciei uma situação que foi muito incômoda para mim e a partir de tudo que aconteceu, inclusive, né? Que aí fica a encargo da justiça, o que foi feito, o que não foi feito e tal. Eu, quando tive a oportunidade de estar com ele e conhecer a pessoa dele e ver como eu fui tratado e vi como ele tratou os meus colegas cantores, eu não abro de forma nenhuma. Jamais. Tá trancafiado. Vamos lá, tá correndo contra o tempo, temos 3 minutos. Marcos Paulo, abre ou não abre as janelas do Instagram para Silvio Viegas? Está aberto, totalmente aberto. Eu tive com o Silvio, quando o Silvio foi diretor artístico do Teatro Municipal, nós tivemos alguns problemas que fazem parte da questão institucional. Mas, ao mesmo tempo, o que tivemos que resolver, resolvemos ali. Tivemos a oportunidade de resolver ali. E o Silvio é um artista nessa totalidade, nessa cumplicidade com o artista, com o cantor. É um grande regente, um grande maestro, um grande companheiro de palco e merece, sim, janelas abertas, aliás, com todo carinho e toda admiração. Um beijo para o maestro Silvio Viegas, que agora é corredor. Última janela. Marcos Paulo, abre ou não abre as janelas do Instagram para Celine Ambé? Tá escancarada. Escancarada. Pode tirar a janela. Amo de paixão Celine Ambé. Uma soprano extraordinária, uma artista incrível. Fez parte da nossa história. Eu conheci cantando em 1995, fazendo tabarro no Il Trítico lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma mulher lindíssima e uma artista extraordinária. Tá mais do que aberto. Celi, para você não tem janela, tá sem janela. Eu gosto desse quadro por isso, porque o artista, ele fala e ele mostra quem ele é, o que ele pensa sobre todos os outros artistas também. Isso é maravilhoso. Então tem gente que abre para Celine, tem gente que fecha, tem gente que abre para o Mestre, tem gente que fecha, tem gente que abre para o Leonardo Neiva, tem gente que fecha, tem gente que abre para... Então, assim, sempre vai ter isso, né? Normal. Mas, querido, muito obrigado, eu amei. Eu tenho, assim, milhões ainda de perguntas, certamente a gente vai fazer um outro programa. Faremos outro. Vou marcar já uma data com você mais para frente. Eu tenho a agradecer a você, aos seus espectadores, aqueles que estão te seguindo, os nossos amigos aqui, já conhecidos, e sobretudo pela paciência de ter voltado aqui depois de tanto problema. Obrigado. Foi maravilhoso, a gente que te agradece. Gente, meu programa todos os dias, às 18 horas. Segue ele lá e me segue também. Beijo. Segue você também. Beijão. Tchau, querido. Tchau, querido.